Bom dia a todos. O meu nome é José Sacavém, tenho então 40 anos e sou jornalista de formação. O jornalismo foi o meu primeiro emprego, foi aquele em que eu estive mais tempo ligado e vou falar um pouco de jornalismo, vou também falar do contar histórias, no sentido do storytelling, do contador de histórias, que é aquilo que eu faço mais hoje em dia e também ensino outras pessoas a contarem as suas histórias. O jornalista conta histórias, mas conta histórias sobretudo baseadas em factos, ou seja, o jornalista reporta notícias. Portanto, quando o jornalista conta uma história, conta normalmente na terceira pessoa, sobretudo se for de rádio ou televisão, com base em testemunhos ou depoimentos e constrói assim as suas notícias. Depois poderá ou não fazer a sua história. O contador de histórias, por oposição, aquele tradicional contador de histórias, não tem as baias da isenção e da objetividade, pode inclusivamente e deve contar histórias com base em ficção, portanto, histórias não diretamente relacionadas com a realidade. Ou, por outro lado, histórias também com base nas suas experiências pessoais. O que não impede que o jornalista também não possa contar histórias das suas experiências pessoais e com isso não enriqueça os seus trabalhos. Mas nesta área da comunicação todas as fronteiras são difusas e há muito espaço para debate, enfim, isto não são definições fechadas e valem o que valem. Vou-vos falar então do conceito das histórias digitais. O Digital Storytelling nasceu como um movimento, se pode chamar assim, movimento é como está na Wikipédia, eles definem-se como um movimento que nasceu no final dos anos 80 em São Francisco, com este senhor que aqui está, Dana Ashley, que era um artista, designer gráfico, que decidiu fazer uma performance artística em palco, sentado num toro de madeira, como penso que podem ver, com um televisor a fazer de fogueira, como se estivesse a contar histórias para a plateia, como se estivesse aqui sentado num tronco de madeira, num acampamento e quisesse contar uma história. Tem ali, não sei se conseguem ver, se pudessem ampliar em full screen, 50, 60, 70 e 80, são as décadas onde ele reuniu um conjunto de histórias, cerca de 70 ou 80 histórias diferentes, entre 1 e 2 minutos. Histórias essas que transformou em vídeos, com base em fotografias digitais, sobretudo, também em filmes antigos de 16mm que ele aproveitou, mas sobretudo em fotografias. E com essas fotografias juntou a voz dele, portanto, eram independentes das fotografias da performance, ele ia buscá-las e todos os dias acabava por fazer um espetáculo diferente. E o que é que ele percebeu a determinada altura? Que quando contava uma história sentia a receptividade do público, isto é, eu estou aqui a contar uma história e alguém daí desse lado podia estar neste momento a pensar, ai que engraçado, eu também estive em São Francisco no final dos anos 80 e ouvi falar disto. E, portanto, ele sentiu receptividade e sentiu interatividade e pensou que estava a chegar aqui a uma coisa nova que podia ser interessante do ponto de vista de criação de laços de comunidade, de criação de empatia. Sentiu aqui uma vibração. E um dia estava na audiência um senhor executivo da Coca-Cola. Estas coisas na América são assim, as empresas também estão muito em cima dos movimentos artísticos, ao contrário, enfim, de Portugal, infelizmente. Mas penso que as coisas estão a mudar um bocadinho, está melhor. Mas estava um senhor da Coca-Cola que disse, isto é perfeito para nós pormos no Museu da Coca-Cola, pôr os nossos clientes, os nossos colaboradores a contar histórias. Então contratou o Dana Ashley, ele começou a fazer o Museu Virtual da Coca-Cola, que eu visitei, por acaso tive a oportunidade de visitar em Las Vegas. E deste ponto de vista foi o Dana que inspirou as histórias, mas depois a partir daí ganhou sustentabilidade, trabalhou para todas as empresas, como a Apple, a PricewaterhouseCoopers, e depois criou uma associação sem fins lucrativos dedicada a ensinar esta metodologia, porque ele criou uma metodologia muito simples, de apenas 20 horas, para ensinar as pessoas a contarem histórias digitais, do Digital Storytelling. As histórias digitais, como vos disse, baseadas em sequências de fotografias, narradas pela própria pessoa que aprende esta metodologia, constrói um storyboard, que é a conjugação das imagens com o texto da história, basicamente como se faz no cinema, na publicidade ou na televisão, e depois conta a sua história. Isto o relógio não perdoa, vou ter que avançar um bocadinho mais depressa. Não tenho tempo para vos mostrar agora nenhuma história, porque as histórias têm no mínimo entre 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2 minutos. Quem quiser partilhar as suas histórias quando as faz, pode colocá-las no YouTube, que apareceu mais recentemente. Eu tenho as minhas histórias no YouTube, partilhei, se quiserem consultá-las depois podem lá pôr o meu nome, podem ver as minhas histórias, ou se puserem Digital Storytelling há centenas ou milhares de histórias, também exemplos que podem consultar. Vou avançar um pouco mais, para chegar ao tempo limite, para não levar com a vuvuzela. Esta imagem que tem aqui, agora já vos falei da Digital Storytelling, vou-vos falar agora da criação de comunidades. Esta imagem que vem é uma imagem que para alguns poderá ser familiar ou não. É uma imagem de uma biblioteca itinerante da Fundação Carlos Gulbenkian, que durante várias décadas levou a cultura, nomeadamente a cultura livreira, as edições de livros que se faziam a todo o país, nomeadamente ao interior.
Houve alguém que chamou com algum interesse as bibliotecas itinerantes como aspirinas contra a solidão e o isolamento. Durante muitas décadas as bibliotecas foram isto, não é? Chegavam a uma aldeia, a um lugar, distribuíam livros pelas pessoas, com o empréstimo, e depois recolhiam-nos. Esse projeto, entretanto, foi terminado pela Fundação, que depois cedeu o seu espólio a autarquias que se mostraram interessadas em continuar com esta atividade, e neste momento, por exemplo, tenho aqui umas imagens da Bibliomóvel, que é um projeto da Câmara de Proença Nova, que continua também com a biblioteca itinerante a levar livros às pessoas e, no fundo, a quebrar também o isolamento cultural que ainda no nosso país se registra. Mas há uma pequena diferença relativamente à Fundação Carlos Gulbenkian, que as bibliotecas móveis hoje em dia já têm outros equipamentos. Têm computadores, têm acesso à internet, para além de levarem livros, levam também o acesso à rede a muitas pessoas que nem sequer sabem o que é isso da internet, computadores, nem nunca viram. As crianças que falávamos aqui há pouco, que não têm ou que nunca tiveram acesso à rede, podem também, com base nestes equipamentos, trabalhar. Só tenho 50 segundos, isto vai ser terrível. A minha proposta, a minha ideia é a seguinte: por que não utilizar estas bibliotecas móveis itinerantes que funcionam só num sentido de dar informação, mas pô-las também a recolher informação, ou seja, dar informação às pessoas, jovens, idosos, para contarem as suas histórias de vida e recolher essas histórias, fazendo parte da nossa memória coletiva, e guardá-las para o futuro, para futuras gerações. Com isso, ganhamos nós enquanto povo, enquanto comunidade, e ganham as pessoas enquanto formação que adquirem na área das tecnologias de comunicação. Essa é uma ideia que vos deixo, uma proposta que se pode fazer. Enfim, se alguém estiver interessado em ajudar-me a pôr este projeto a andar, agradeço. Estou aqui no intervalo, podem falar comigo. Deixo só mais um exemplo, e com isto na criação da comunidade que vos falava. É importante termos comunidade de falantes em português, e estas histórias são importantes para também marcarem espaço no ciberespaço de conteúdos portugueses feitos por portugueses e para portugueses, e nós temos 300 milhões de falantes de português, e nós em Portugal também devemos e podemos dar o exemplo. Deixo só mais um exemplo de uma comunidade digital. Esta é uma comunidade que vai nascer agora nos próximos dias. É um portal, não diretamente com base em histórias, mas com base em livros. Chama-se o Clube da Leitura, que nasceu de uma rede social que é o Star Tracker, e vai entrar em atividade mesmo a curto prazo. Muito obrigado, Cristina. Desculpem ser agora um bocadinho atabalhoado ao fim, mas estou disponível para responder a perguntas no final. Muito obrigado.